Graça e paz, amados e amadas, aqui é a Kátia Rios e nós estamos hoje em Isaías capítulo 8. E para que nós possamos entender cada capítulo desse, nós temos que entender bem o contexto e a história, né? E o capítulo 8, ele acaba sendo uma sequência do capítulo 7. Lembrando lá que no capítulo 7, o que nós tivemos? O rei Acaz de Judá, ele ficou muito temeroso porque o reino do norte, junto com a Síria, não a Síria, Síria, se fizeram uma colisão para ser contra Judá, o rei Acaz. E o rei Acaz, em vez de confiar em Deus, como o profeta Isaías levou a mensagem para ele, preferiu se aliar com o rei da Assíria, tá? E dessa forma, ele não confiou em Deus e confiou num reinado próximo a ele, que era poderoso na época. E agora nós vamos ver no capítulo 8, dando sequência a isso, tá? Então, o Senhor me ordenou, Isaías dizendo: toma uma placa de bom tamanho de ardosa de uma pedra, toma uma placa de bom tamanho e nela escreve com estilete, com caracteres nítidos: rápido, pilhagem, despojo, ligeiro. Que estranho, né? Rápido, sendo uma pilhagem, um despojo ligeiro, quer dizer, sendo algo que vai acontecer rápido. E aí, versículo 2: e toma como testemunha dignas de fé o sacerdote Urias e Zacarias. Então, você vai escrever isso numa pedra, Isaías, e você vai tomar como testemunha o sacerdote Urias e Zacarias, como testemunha plena de confiança. Então, ele fez isso. E aí, o que acontece? Ele também teve ali, deitou-se com a sua esposa, que é chamada de profetisa, Isaías, né? E ela engravidou e deu à luz a um filho. E o Senhor falou para colocar o mesmo nome: rápido, pilhagem, despojo, ligeiro. E aí, o filho seria também uma profecia ambulante. Porque todos iam perguntar, mas por que esse menino chama rápido, pilhagem, despojo, ligeiro? Que ele vai falar, isso é uma profecia do Senhor, que aqueles em quem vocês confiaram, eles vão ser ligeiros e vão acabar com aqueles com quem você teve medo. Eles não estavam com medo do reino do norte e da Síria, Síria, eles não estavam com medo? Então vai vir aquele que eles fizeram lá ligação com eles, que é a Assíria, a Síria, e vai o quê? De uma forma rápida, com uma pilhagem, vai levar todos os despojos de uma forma ligeira, vai acabar com eles, tá? Então aí está dizendo que porquanto antes que quando a esposa dele engravidou, aí tem 9 meses, então depois que o menino nascer e antes que o menino aprenda a falar Abba, que seria papai, ou Ima, mamãe, os tesouros de Damasco e as riquezas de Samaria serão tomados pelo rei da Assíria. Quer dizer, antes que o menino já consiga pronunciar a palavra papai ou mamãe, vai ocorrer isso. Tanto a Síria, que a capital ali era o Damasco, e o reino do norte, que era Samaria, eles vão ser o quê? Tomados pela Assíria, tá? Então Yahvé tornou a falar-me: visto que este povo rejeitou as águas de Siloé, que correm mansamente, e alegrou-se com Rezim e com o filho de Remalias, o Eterno está trazendo contra eles as impetuosas e devastadoras águas do rio Eufrates, a saber, o rei da Assíria, com todo o seu exército. Ele subirá sobre todos os seus leitos e transbordará todas as ribanceiras. E chegará inundando até o pescoço e a extensão de suas margens, enchendo a largura
da tua terra, ó Emanuel. Então aqui o que ele está dizendo? O Senhor está dizendo que o povo, ele rejeitou as águas de Siloé. As águas de Siloé, porque em Jerusalém, ele estava bem localizada em cima de um monte, mas ali não tinha água. Ali carecia de água e tinha um tanque de Siloé, tinha uma fonte de Siloé que ficava fora dos muros de Jerusalém. E as águas, elas corriam mansamente. O que significa isso? Não era aquela água volumosa, era uma água que era não muita água, corria de forma mansa, e ali era o sustento que o Senhor dava de água para eles. E está dizendo que eles preferiram se aliar lá ao rei da Síria, que ficava lá em Arã, né? Arã é aonde ficou aquela parte onde tinha o rio Eufrates. E o rio Eufrates é um rio caudaloso, é um rio assim grande, e é um rio que ele tem a correntes de água muito rápida, muito violento, tá? Então, em comparação com o Siloé e com o rio Eufrates, é muito diferente. Enquanto um é de pequeno porte, corre mansamente, o outro é de grande porte e corre caudalosamente. Então, está dizendo assim, que eles preferiram se unir junto ao rei lá de Arã da Assíria, porque eles estavam olhando as coisas pelo lado da visão humana e não pelo lado de Deus. E isso, gente, nos leva muito a nós refletirmos. Muitas vezes o Senhor está nos suprindo de uma forma tranquila e leve, no sentido assim, não é nada glamuroso e não é nada que se mostre tão grande. E aí muitas vezes a gente olha para os lados, né, e vê outras coisas grandiosas, e acabamos cobiçando isso no nosso coração, até muitas vezes tendo amizades por interesse, fazendo panelinhas por interesse, sabe? Tem tantas pessoas hoje que fazem amizade por interesse, um monte de coisa. Então, o Senhor aqui está chamando a atenção, que eles não valorizaram aquilo onde o Senhor deu para eles, né? Então, que agora eles vão vir lá do rio Eufrates, vão vir como um exército impetuoso. E esse exército vai o que? Acabar ali com Damasco, acabar ali com o reino do norte e vai causar grande medo aqui no reino de Judá. Versículo 9 e 10, né, diz assim: ó povos, sabei e espantai-vos, prestai atenção, todos os confins da terra, continueis a praticar o mal, ó nações, e sereis todos destruídos. Por mais que vos prepareis para a guerra, haveis de ficar terrificados, cingi-vos e sereis despedaçados. Por mais plano que façais eles, serão todos frustrados. Por mais que pronuncieis a vossa decisão, ela não subsistirá, porquanto Deus está convosco. Então, se a gente vê esse versículo 9 e 10, está dizendo assim, que por mais que eles queiram se preparar, por mais que eles queiram ali se cingir para a guerra, se tornar exército poderoso, que quando realmente o Senhor coloca ali a mão, eles vão ficar terrificados. E por mais planos que eles façam, serão todos frustrados. Hoje nós estamos vivendo um caos enorme. Nós estamos em outubro de 2024, nós estamos vendo grande guerra ali, né? Todo no Oriente Médio, toda hora Israel sendo atacado e atacando e se envolvendo já outros países. Então nós estamos aí a um passo de um risco grande, eminente de uma terceira guerra. E aí a gente vê, né, os homens se preparando para a guerra, fazendo seus planos, mas o Senhor diz que tudo isso vai ser frustrado. E ele termina esse versículo aqui 10 dizendo: porquanto Deus está convosco, que quer dizer o quê? Emanuel, que quando foi o nome de Cristo, quando ele veio. E quer dizer o quê? Que o plano está na mão de Deus. Tudo está na mão de Deus, esse plano.
O Senhor dá livre-arbítrio, sim, para o homem faz essa guerra, faz essa maldade, mas existe uma permissão de Deus. E não é o homem, ele não vai achar que uma nação é melhor que a outra e vai controlar a outra porque tem a bomba atômica, porque tem o exército melhor. Antes aqui era o exército melhor, que tinha uma cavalaria melhor. Hoje é muito que sobre a bomba atômica, quem tem isso, quem tem aquilo. Então, para o Senhor, ele diz que os planos todos vão ser frustrados, né? E aí vai dizer agora a partir do versículo 11, vamos ver. O versículo 11 diz, né? Em verdade, Yahvé, o Senhor, falou comigo com mão forte e veemente, advertindo-me a não seguir o caminho desse povo mau. Então, aqui Isaías está falando aqui para o povo, né? Tanto aqui de Judá, quanto ali também da parte do Reino do Norte. E isso serve para nós hoje, que dizendo assim, não seguir o caminho desse povo mau. E olha o que ele ordenou, não chamarei de revolução ou tratado tudo o que este povo chama de revolução ou tratado. Não participarei dos seus receios e temores, e nem perdereis a esperança. Porque assim, se fala assim, nós vamos fazer um novo tratado, uma nova revolução, nós vamos fazer um novo combinado. Então, para a gente tomar muito cuidado, porque o que eles chamam disso está tudo voltado a benefícios próprios. Hoje você vê que as autoridades, a maioria delas legislam ao próprio bem delas, não legislam pelo povo. Hoje nós temos uma guerra de narrativas muito grande, a gente não sabe em quem mais confiar e acreditar. Então, mas o Senhor nos fala para a gente não perder a esperança, mas olhar para Ele. E o versículo 13 diz assim, o Senhor Todo-Poderoso é que devereis santificar e adorar. Então, para quem a gente deve estar olhando? Porque, veja, todos nós seres humanos temos necessidade de pertencimento e todos nós seres humanos temos necessidade de referências, né? E a nossa maior pertencimento tem que ser o pertencimento a Deus, e a nossa maior referência tem que ser a nossa referência a Deus. Por isso que aí nós vamos estar a adorar, tá? Porque tudo aquilo que a gente ama demais rouba nosso coração. Então nós temos que estar ligado àquilo que é eternal, tá? Ele é que deve ser amado com reverência por todos vós, e a Ele temeis com temor. Então, amar o Senhor sobre tudo, né? E aí ele vai falar, eis que para os 2 reinos de Israel, ele será um santuário. Entretanto, será também um obstáculo, uma pedra de tropeço, e para todos aqueles que vivem em Jerusalém, ele será uma armadilha em laço. Então, ele está dizendo aqui que o reino foi dividido, o reino do norte e o reino do sul, mas que o santuário é para os 2 reinos. Mas para alguns, o santuário vai ser uma pedra de tropeço. Imagine numa rua que tem um buraco, e aí vai uma pessoa e coloca uma madeira bem grande, para o quê? Para as pessoas desviarem daquele buraco. E vai lá uma pessoa distraída, conversando com a pessoa do lado e tal, e não vê, e bate ali, e ainda, além de ter o buraco, ainda também tem a madeira. Então, aquilo serviu, a madeira, em vez de servir de algo benéfico para ele, serviu de um obstáculo a mais. Então, o Senhor, ele vem, a palavra vem para ser algo benéfico a nós, e não ser um obstáculo. Mas para aqueles que não andam na luz, não andam na verdade, a palavra de Deus é um obstáculo. Por isso que querem cada vez mais tirar algumas partes da Bíblia, ou abolir a palavra de Deus, abolir a família, abolir os princípios cristãos, porque isso acaba sendo um obstáculo para uma geração que não teme ao Senhor, para uma geração que não quer viver debaixo de regras,
querem ter uma libertinagem, não é nem liberdade, é libertinagem, né? Então fala que muitos vão tropeçar, serão apanhados no seu próprio laço, porque eles querem a libertinagem, mas eles estão fazendo escolhas que vão ter que pagar pelas suas próprias escolhas, né? Então diz assim: guarda, pois, o mandamento com todo zelo, zela a lei e firme esse ensino no coração dos meus discípulos. Para que Isaías fizesse isso, né? Que sempre existe um remanescente. Porque quando a gente lê assim, parece que não existe ninguém, né, que teme a Deus. Sempre existe um remanescente, tá? E o Senhor, e é isso que o Senhor nos chama hoje, no meio desse mundo assim, que tá com a palavra tão pervertida, né? E tanto sofrimento, né, amados e amadas. Tô passando por um momento de muita tristeza, de uma pessoa muito querida, uma família extremamente amada, querida, e o rapaz, o pai de família ali está na UTI, provavelmente não tenha mais como sair dali. E tem sido história que vem se arrastando durante esse ano, e tem mexido muito com o coração, com o meu coração e com o coração de outras pessoas, que é um casal muito, muito amado, sabe? Então, assim, existem essas tristezas, essas dores que vão acontecendo, né? Então, mas a gente tem que fixar o nosso olhar no Senhor e não perder a esperança. E aqui diz: aguarda o Yahvé, que agora esconde sua face da descendência da casa de Jacó. Nele deposito toda a minha esperança. Porque o Senhor aqui está o quê? Desviando o olhar da casa de Jacó, devido que eles estarem andando longe do caminho do Senhor. Mas aqui ele está dizendo aqui, Isaías, que ele deposita confiança no Senhor, porque ele está no meio dessa geração. Ele está também sofrendo as causas que está acontecendo na geração. Então você vê, né? Os bons também estão sofrendo ali por tudo que o mal está fazendo. E existe até uma frase que várias pessoas comentam, que o mal é organizado e o bem tem dificuldade de se organizar. Você vê quantas igrejas tem, e a maioria das igrejas tem que a sua é a certa, né? E que na realidade nós somos o corpo de Cristo, e isso acaba nos dividindo. Hoje, quantos líderes religiosos estão deturpando totalmente a palavra? Nossa, Senhor Jesus. Então, e quantas pessoas se dizem cristãs e não têm o conhecimento da palavra, não têm discernimento. Mesmo a gente que busca, quanto nos falta de discernimento e sabedoria, né? Então, assim, o Senhor está chamando pessoas que realmente queiram, como Isaías, quando falou: quem enviarei? Isaías falou: eis-me aqui, envia-me a mim, né? Então, o enviar hoje, principalmente, amados, é para começar a realmente transformar a nossa mente, transformar o nosso coração. Porque um coração transformado, uma mente transformada não tem como não impactar a vida de outros, tá? E aí diz assim: eis que eu... deixa eu ver aqui o versículo. Quando vos disserem, ide consultar... aqui também no versículo 19, no versículo 20, vai falar que eles estavam consultando médiuns, espíritos, adivinhos, que faziam encantamento. Inclusive, eles até matavam um animal para ver o fígado do jeito que estava, porque era uma forma de responder a coisas de futuro. Sabe? Então, eles eram muito voltados a essas coisas de querer saber o futuro, querer saber o que fazer. Então, isso significa não confiar em Deus. Significa que sempre tem que estar buscando seguranças em coisas externas. Aí o 20 diz assim: o que se deve fazer é consultar a lei e os ensinamentos. Se eles não falarem de acordo com essa palavra, certamente jamais poderão ver a luz. Então, o que tem que consultar é o Senhor e crer que o Senhor está à frente de toda a situação, tá? E agora, versículo 21 e 22, terminando esse capítulo, vai falar a marcha do povo na escuridão, porque eles estavam
de uma forma desesperançados, lutavam, estavam desesperançados, acabavam ficando ali pelas guerras, tudo faminto, vagueando, e sabe o que eles faziam? Eles ficavam irados com Deus, eles olhavam para o céu fixamente e blasfemaram. Quantas vezes, né, as pessoas não buscam a Deus, mas quando acontece uma tragédia, aonde está Deus? Olham para Deus, o que eu fiz? E, sim, e não olham assim o propósito da vida, não olham um todo. Mas existe essa em vez do coração se amolecer, o coração endurece mais. Olha, blasfemarão contra o seu rei e seu Deus. E ali será como se cegos sendo guiados em densas trevas. Então, amados, hoje, quem é a nossa luz, né? Nesse mundo de trevas, quando Cristo veio, fala que ele foi a luz que veio ao mundo, tá? E hoje Cristo, ele o quê? Ele nos reconciliou com Deus. Ele nos levou para esse novo e vivo caminho. Então, essa é a luz eterna, porque não é a morte que vai simplesmente nos fazer entrar em trevas. Pelo contrário, a morte, ela é uma porta, sabe? Para a gente passar para um outro momento com Deus, com Cristo. Então, nós sofreremos o dano só da primeira morte, que é a morte desse corpo. Agora, aqueles que não receberam o Senhor, não tiveram intimidade com Deus, vão receber o dano da segunda morte, que significa o quê? A morte eterna, as densas trevas. Ó Senhor Jesus, nós queremos ter um coração simples, que busca a Tua realidade e a Tua presença todos os dias. Aleluia, Jesus Cristo é o nosso Senhor. Você já se viu sobrecarregada por pensamentos negativos e ansiedade? Deseja encontrar uma maneira de viver com confiança e proteção? No Salmo 23, escondem segredos poderosos que podem mudar a maneira como você enxerga a vida. Nesta aula, você vai descobrir esses segredos e aprender a viver com confiança, deixando para trás os pensamentos negativos que minam a sua felicidade. Com a sabedoria do Salmo 23, você aprenderá práticas e princípios que ajudarão a livrar-se da ansiedade e encontrará orientação para experimentar uma proteção duradoura e encontrar paz interior. Comece a transformar sua vida hoje mesmo. Entre no grupo para acessar a aula gratuitamente e venha descobrir a verdadeira confiança e proteção que você merece.